Bom, se você chegou até aqui, por favor, volte ao vídeo anterior, para que eu não precise explicar sobre tudo desde o início, porque o último vídeo ficou bem longo e na verdade eu não vou me importar com o tempo. Essa aqui é uma forma de um diário mesmo sobre essa história maravilhosa que é viver essa dinâmica de chamas gêmeas. Eu estou muito conectada com o astral, então a minha fala, em alguns momentos, não acompanha as informações do invisível. Ela tem que ser devagar, pausada. Então, caso você tenha pressa, talvez esse lugar não seja para você. Mas se você está com tempo de conhecer, de ouvir uma das histórias de amor mais bonitas que a Terra já presenciou, o seu lugar é aqui. Bom, eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Eu estava no hostel, um hostel lindo, amplo, no qual eu trabalhei de maneira muito, 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 muito fluida, com todo o meu potencial de ser. Mas ali, um contato antigo de um local no qual eu iria há um tempo atrás, retornou para minha vida. Esse lugar se chama Sol da Floresta. Bom, não, antes disso eu preciso dizer que nós perdemos o contato. Eu, como boa divina feminina, eu persegui ele um pouco, mandava mensagens, áudios enormes. Inclusive, os áudios enormes foram um dos motivos desse afastamento se prolongar. Ele realmente é um ser evoluído a um ponto de que sabe da importância do silêncio. Em algum momento dos meus textões, das minhas mensagens, eu contactei ele. Minto. Eu pedi à espiritualidade para que me enviasse uma mensagem dele. E quando eu abri o WhatsApp, ele estava digitando. E nesse dia, ele tinha chegado a um lugar chamado Sol da Floresta. Um local que ele chegou através de um anúncio que eu fiz em uma conta de Instagram que ele nem sabia que eu movimentava. Que é um lugar desse propósito espiritual meu que há 3 anos eu venho me preparando para chegar nesse local. Em resumo, ele acabou chegando nesse local antes que eu. E lá ele participou de uma cerimônia da ayahuasca, cerimônia essa que eu participei multidimensionalmente. Inclusive tenho vivido todos os processos dele multidimensionalmente também. O que faz essa experiência se tornar mais complexa ainda, porque pensa bem, a gente passar pelos nossos processos já é algo complexo. Imagina você descobrir que você está também passando pelos processos de uma outra pessoa, que não é outra, é a sua outra parte. Entender isso também é muito complexo. Eu me lembro que eu falava com a espiritualidade: opa, peraí, então tá, vem cá, me explica de novo. Quer dizer que no momento que eu me sinto mais inteira, mais curada em toda a minha existência, eu descubro que a minha alma foi dividida em duas. E que agora ela está em casa no que eu digo, na floresta, nessa mata, né? Onde esse centro espiritualista reside. Tá. Ele tentou ir embora desse lugar. Tentou porque ele tá sempre tentando ir embora.
Assim como eu honrei o meu papel de perseguidora, ele honrou também o papel dele de fugitivo. Então ele está sempre tentando fugir de onde ele está. E ele tentou fugir desse lugar. Chegou em um camping que é bem embaixo desse lugar, do Sol da Floresta. E conversou, fez amizade com o pessoal lá desse camping. Mas ainda assim decidiu ir embora. Quando ele chega na esquina ou um lugar mais adiante, ele descobre que a gatinha preta, residente desse camping, estava dentro do carro. O que aconteceu? Ele foi obrigado a voltar. Nessa que ele foi obrigado a voltar, foi exatamente o momento, isso no dia 31 de outubro, dia das bruxas, foi exatamente o momento que eu pedi para a espiritualidade, por favor, uma mensagem dele, por favor, uma mensagem. E que eu abro o WhatsApp, ele estava digitando. Resumo. Eu saí de Búzios e fui parar nesse camping. Você é o seu próprio paraíso. Que? Nossa Senhora. Tem mais pedal. Ambariza unuini unuana baite baiteira baite. E lá, literalmente, o universo preparou um banquete para nós. Esse voluntariado, nós tínhamos direito a café, almoço e janta. Almoços totalmente requintados, fartos. As pessoas, as mulheres lá nos receberam com muito amor, com muito carinho. Primeiro a ele, né? Porque ele, já ensaiando o que ele veio fazer na Terra, ele é construtor e ele acabou construindo lá um chalé de madeira, sozinho, praticamente sozinho. O que também está nesse caderninho aqui. E ali a gente viveu momentos muito intensos de amor na cachoeira, no lugar onde as luzes se apagavam e a espiritualidade toda fazia reverência àquela cena de amor tão linda. Mas a energia ali oscilava e depois de um tempo ele começou a me ignorar, não queria que eu dormisse com ele, eu fiquei na barraca e ele dentro da van. E aquilo mexendo muito comigo, né? Mexendo com todos os gatilhos, com todos os traumas que eu precisava curar em mim. Até ele parar de me beijar e decidir que ele não queria fazer aquilo porque a alma dele sabia da intenção daquele encontro e sabia das responsabilidades. A espiritualidade foi bem clara comigo, dizendo que o filho que há algum tempo a medicina sagrada da ayahuasca me disse que eu estava me preparando para gerar seria dele. Embora eu nunca tenha falado isso com todas as palavras, todas as vezes que ele fazia carinho na minha barriga, a alma dele sabia daquela união
viria e virá uma criança sagrada. Ele decidiu, não ele, mas o ego dele e a necessidade do distanciamento dessa dinâmica. Um dia eu fui inspirada a perguntar a ele qual dia ele iria embora, e ele disse daqui a 4 dias. E esses 4 dias foram uma verdadeira catarse. Eu chorei muito, chorava e tentei ignorar ele e depois não consegui. A gente se abraçava e a gente sentia todos os nossos centros energéticos conectados. E eu olhava, eu falava assim, como que você consegue negar algo desse tamanho, dessa magnitude? E hoje eu sei, não havia outra forma senão ser assim. No nosso último dia juntos, que o meu ego gostaria muito de ter passado a noite com ele, ter feito amor, sentido todo o seu corpo, toda a nossa energia unida. Nós acabamos passando horas abraçados. E eu chorava muito. E ele seguia firme na rigidez dele. E ele acabou partindo. Hoje, possivelmente, ele está em Florianópolis, cuidado pelas nossas bruxas, no local onde eu me despertei pela primeira vez. E eu sigo aqui. Na verdade, sigo aqui no sentido de que eu saí da floresta. Desde a hora que ele falou que ele ia embora, as mulheres começaram a me tratar de forma diferente e fecharam as portas para mim. Depois que ele foi, eu fui convidada a ir embora desse lugar. E a espiritualidade me disse que eu precisaria voltar para minha cidade para continuar as minhas curas aqui até que eu fosse informada do meu próximo destino. Por aqui eu sigo na missão de ajudar minha filha em uma mudança grande na vida dela e também de conseguir entregar esse amor todo que me modificou por inteira ao meu seio familiar. E eu falo que esse amor me modificou inteira porque a minha forma de falar, de andar, de agir, tudo se modificou depois dele. Eu sinto como se ele andasse dentro dos meus ossos. Eu escuto a risada dele. Eu sinto seu cheiro. Eu sinto ele me beijando. Me amando profundamente, com a fé inabalável de que o divino irá nos preparar, nos curar e despertá-lo. Até o nosso próximo encontro. Eu digo nosso próximo encontro na matéria porque a gente já tem se encontrado em sonhos. Eu sonho com ele praticamente todas as noites. E se antes eu queria entender, hoje o meu único pedido a Deus é que me ensina a me render. Eu me rendo a essa dinâmica.
Não importa quando, não importa como. Eu só sei que é. E se você ficou até aqui e está aí sofrendo com o distanciamento do seu divino masculino, tenha certeza que enquanto houver sofrimento, você ainda não vai ter entendido a força poderosa dessa presença multidimensional em sua vida. Você está casada. Mas não é com ele, é com a sua alma. O sim já foi dito em outras existências. E o tempo do espírito não é o mesmo do tempo da matéria. Para o que parece demorado para nós, para o espírito é muito rápido. E se a gente quer ver algum movimento acontecer na matéria, nós precisamos sair da vibração do sofrimento. E quando eu digo aqui que eu choro porque possivelmente ele está chorando em posição fetal dentro da van dele, porque isso aconteceu da outra vez. Porque ele está ligado à terceira dimensão. Ele não é um ser desperto. E eu sentindo essa tristeza aqui, é minha responsabilidade como ser desperto transmutar tudo em mim, para que aí sim essa cura chegue nele.